Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia, sempre debatendo temas que afetam diretamente a vida dos sul-mato-grossenses, dos brasileiros, em anos importantes como o que passamos por conta da pandemia de 2020, a pandemia da Covid-19, e entramos em 2021 traçando aí algumas perspectivas, um panorama de como vai ficar a situação dos brasileiros e dos moradores de Mato Grosso do Sul, nas consequências de tudo que aconteceu no ano passado. E é por isso que nós vamos, neste mês de janeiro, falar também sobre empregabilidade. O IBGE divulgou no fim de 2020 um levantamento mostrando que nós temos aí cerca de 13,8 milhões de desempregados. E o desafio que fica, então, para 2021, como é que vai ser a reinserção de todas essas pessoas no mercado de trabalho. E é por isso que a gente convida, nessa edição do Perspectiva, a psicóloga, orientadora de carreira, também professora universitária, Juliana Elisa dos Santos. Seja muito bem-vindo aqui ao Perspectiva. Obrigada pela sua participação e disponibilidade. Obrigada, Lívia. Obrigada pelo convite. Sem dúvida, muito feliz de estar aqui com vocês. Pois é, e a gente passou aí praticamente que por um ano inteiro de isolamento social. A gente observou que mais para o final de 2020 a rotina voltou e foi quando as pessoas buscaram novamente uma vaga no mercado de trabalho, pelo menos aquelas que ficaram desempregadas. E os especialistas atribuem esse alto índice de desemprego a essa retomada da procura por uma vaga. E o que a gente pode falar para essas pessoas, que ficaram em casa, que terminaram o ano sem trabalho e querem um 2021 diferente? Ok. Então, Lívia, realmente foi sem precedentes essa situação que a gente vivenciou e está vivenciando ainda, Estamos ainda no processo de pandemia e, consequentemente, a gente viu desde a diminuição da circulação das pessoas a princípio, nos comércios, serviços sendo fechado aí, pelo menos aí no primeiro semestre desse ano, em Campo Grande, por exemplo, 5.500 postos de trabalho, É uma situação que realmente preocupou e está preocupando os trabalhadores. Mas, como tudo na nossa vida, sempre temos aí a perspectiva de atitudes aí esperançosas, que isso é muito importante, Nós temos que nos adaptar. A palavra mais virou clichê, eu acredito, reinventar-se. Na realidade, nunca foi exigido uma palavra chamada adaptação, com muita urgência. Não dá para esperar e nem querer que aquilo que vivenciamos em janeiro, dezembro de 2019, durante o ano de 2019, 2020 ou 2021, seja a mesma coisa. Impossível, A gente nunca teve mudanças tão bruscas, exponenciais, aceleradas, como a gente está vendo hoje. E o trabalhador, o comportamento dele vai ter que ser alterado, sem sombra de dúvida, E a gente não pode esquecer que, por exemplo, o ano de 2020 foi marcado ou por mudanças nas relações de trabalho e até mesmo de locais de trabalho, como home office, redução de jornada e carga horária de diversas empresas e até mesmo desligamento de profissionais. Agora, nesse meio tempo, a gente não pode realmente entender aquelas pessoas que ficaram sem fazer nada, que não se atualizaram, que não buscaram um curso. O que os profissionais dos recursos humanos, o que as empresas esperam desses trabalhadores que atravessaram um ano de pandemia, por exemplo, em casa? Acho que a primeira pergunta que todos nós vamos fazer ao entrevistar essa pergunta que você vai ouvir aqui de mim, que não vai ser novidade. O que você fez nesse período, a princípio, sem um emprego, Como é que você ficou esse tempo, que de uma certa forma, entre aspas, ficou às vezes aí ocioso, Então, o que ele vai estar atento é assim, a capacidade que ele teve, por exemplo, de aprender a aprender, O que ele mobilizou sua energia no tempo vago?
que coisas que ele conquistou, que coisa que ele estudou, que livros ele leu, que condições ou trocas que ele fez, porque é muito importante também a gente reavaliar, quando a gente está nesse processo, qual é a tua relação com pares, o teu networking, os teus contatos, o que você tem feito. A gente, como trabalha com orientação de carreira, a gente recebeu muita ligação, né, de pessoas executivos que foram, enfim, demitidos, né? E uma coisa que eu percebi de alguns e me assustou muito, querer que aquele mesmo status quo que tinha fosse o mesmo, né? O mesmo jeito de que trabalhava há 5, 10 anos como executivo, que continuasse da mesma forma. E não é possível. Então, de repente, pensar em cursos, pensar em dar cursos, porque a gente também tem uma ligação hoje no mundo online, para quem pode e tem capacidade de servir, prestar serviços pelo mundo online, é uma forma também de você não só ficar esperando, né, candidatar-se a uma vaga formal no mercado de trabalho, mas você pode estar prestando serviços, né? Hoje, até nós como psicólogos, a gente está fazendo trabalho também de psicoterapia mediado por tecnologia. Então, a gente vai até literalmente o nosso cliente, as nossas coisas. Hoje você tem plataformas de venda de cursos que, se você tem uma expertise, e assim por diante, o que é palpável, o que é possível, o que o mercado de trabalho está fazendo, ou não está ainda cobrindo essa lacuna, porque às vezes tem possibilidades aí que não temos de imediato, né? E é muito importante eu também estar engajado em mídias sociais e descobrir o que está rolando ali, né? O que está aquecendo e engajando as pessoas, né? Então, tudo aí vem a contento aí para a gente buscar aí uma melhor performance nossa, né? O que não dá é para esperar um mercado de trabalho igual ao que ficou antes da pandemia. Com certeza, Lívia, com certeza. Eu comecei esse programa com um dado do IBGE, mostrando que nós temos aí 13,8 milhões de desempregados até o fim do ano de 2020, e, para complementar, 22,1% do total de pessoas que estão, né, fora do mercado tem até 29 anos. São considerados aqueles jovens que nem estudam, que nem trabalham, a geração neném, né, chamada aí popularmente. O que será que gera esse comportamento em pleno século XXI, com tantas ferramentas tecnológicas aí, informação disponível? O que será que faz com que essas pessoas elas realmente não se motivem a entrar para o mercado de trabalho ou a buscar uma especialização, uma faculdade, uma capacitação? Nossa, Lívia, isso é uma preocupação muito grande, né? Nós, psicólogos, sociólogos e pessoas que estudam, né, o que está por detrás de tudo isso, até economistas, né? São inúmeras causas. A princípio, a gente pensa assim, também estarem desmotivados com toda certeza, mas tem conjectura aí que, se a gente pode pensar a nível de educação no país, né, o acesso à educação, a questão de qualidade do ensino, que muitas vezes deixa aquém e você não consegue competir à altura, né, a questão das políticas públicas, a questão também, se a gente pensar até, por incrível que pareça, na questão da paternidade precoce, problemas socioeconômicos, olha só, vem um monte de coisa aí, as questões até de habilidade cognitiva, socioemocional, desses jovenzinhos, que é um indicador muito grande de desemprego, né? Mas, além dessas questões socioeconômicas, né, temos uma questão também comportamental, e aí eu também não deixo de estar atrelado aí nessa questão dos neném, muitos filhos, né, que a gente diz assim, os cangurus, né, que ficam na bolsa, na casa dos pais por muito tempo, né? E aí essa geração canguru, que também provavelmente é dos neném também, Jesus, tem cada coisa aí, né? Mas há uma permissividade, né, com todo o respeito e consideração que eu tenho para os pais que estão ouvindo, né, todas as regras têm exceções, claro, e aí vai, né? Mas muitos pais
são muito permissivos e acabam deixando, né, que o filho realmente, por superproteção, e fala, não, o mercado está ruim, fica aqui mesmo aqui em casa, e aí você passa o dia todo na frente de um videogame ou nas redes sociais, e aquilo lá vai passando o tempo, né? Isso é muito ruim, porque a superproteção deixa com que o filho não trabalhe com a sua autonomia, ele fique muito longe de lidar com a frustração, porque quer queira, quer não, toda vez que eu levanto de casa e eu sou determinada a ir em busca de um emprego ou buscar alguma forma de sustento, coisa que o valha, né, eu vou trabalhar minhas habilidades e competências para negociar, para conversar. E quando eu sou retirada disso, ou reclusa, eu vivo num mundo à parte, né? Eu vejo muitos pais falar, eu quero dar o melhor para o meu filho, custe o que custar. E tem custado muito, né, essa independência dele e principalmente aí esse distanciamento de enfrentar e resolver os problemas. Então, ele não sabe lidar com frustração. E aí o que preocupa é que a visão de médio e longo prazo não é uma das melhores nem para o rapaz, para a garota, como também para a sociedade brasileira. Porque tenta imaginar o que há de vir no futuro nosso, tendo uma pouca instrução e aquela questão de empregabilidade. Como é que vai ficar a economia? Como é que vai ficar tudo isso? Então, eu acho que a principal questão é eu preciso incentivar os meus filhos a encontrarem dentro deles aquela questão assim, quais são os pontos positivos que meu filho tem, quais são as dificuldades que ele possui, registrar isso com ele, trabalhar isso com ele, então autoestima acima de tudo, trabalhar, né, dentro disso, dar limites, porque se eu estou dentro de casa, eu também preciso colaborar, cooperar, eu preciso fazer algo, nem que seja já estudando, né? Eu não posso ficar à margem de, porque os pais não são eternos. Verdade. Não são eternos. E se já é difícil, imagina ficar com parentes, então isso não é possível. Tá? Então, é um fator importante. E também mostrar para os filhos, né, toda uma trajetória que os pais fizeram para chegar onde chegaram. Né? Às vezes é importante reiterar isso, né? Qual foi a luta? Então, ó, vamos levantando aí, tira os pernões aí do sofá, vamos, galera, trabalhar, vamos ajudar, nem que seja o pai ou a mãe, né? Nem que seja atividade doméstica, mas o que não pode é ficar ocioso, o que não pode é ficar mais um, porque isso vai envolver autoestima e também, né? E existe um outro detalhe também. Vá que também está com depressão, vá que tem alguma coisa, obviamente, psicológica, procura também orientação aí com psicólogo também para ajudar, caso necessite, né? Então, há de caminhar por todos esses vieses aí, né? Então, a autonomia é dada quando eu coloco a diversidade para o meu filho. Não tente super proteger, porque lá fora a vida é bem dura. Né, é muito dura e ele precisa estar preparado para isso, né, por causa desse mercado de recessão mesmo que está acontecendo nos dias atuais. Né? Eu até ia tocar nesse ponto, né? A gente vivendo o custo de vida sendo aumentado, inflação, o preço dos alimentos nas alturas, a prestação de serviços também essenciais cada vez com valores maiores e o que é gratuito com mais difícil acesso. Então, as famílias realmente elas estão precisando de toda ajuda, né? Tudo que está ali, né, ao alcance dela é válido no que diz respeito a agregar valor à renda que eles têm para se sustentar. Olívia, até brincando, né? Dá até para você, dependendo da situação, até cuidar de pet hoje dentro de casa. Hoje tem serviço para isso. Né? Você fala, eu não quero trabalhar, não quero ir para fora, tem pandemia, filho, traga os cães para cuidar, porque tem esses serviços e tantas outras coisas aí disponíveis. É só buscar. Seu filho tem redes sociais, ele pode fazer isso também. Oh, meu Deus. E o que a gente nota, por exemplo, é essa falta de motivação atrelada a uma acomodação. E também a falta de saber qual área
a pessoa pode ter mais afinidade, porque os jovens, e até 29 anos, eu considero assim, um jovem passando da adolescência faz muito tempo, apesar de muitos especialistas já contradizerem isso. São pessoas que não sabem o que querem e que ficam realmente pulando de galho em galho, não se encontram e aí acabam não sendo inseridos no mercado de trabalho. A orientação de carreira, no caso, assim, uma ajuda profissional, ela pode ajudar a encontrar algo mais voltado aí para o gosto, para as afinidades dessa pessoa, de que maneira? Nossa, eu ia até falar sobre isso justamente nesse neném, que bom que você tocou. Realmente a orientação profissional te consolida, você fica com muito mais assertividade naquilo que você realmente tem paixão por fazer ou tem habilidade para fazer, né? É muito importante a gente encontrar esses motivos, essas habilidades, porque torna tudo muito mais fácil, torna tudo muito até prazeroso, né? Muitas vezes eu vejo gente, por exemplo, que também está nesse mercado de trabalho e não encontrou, né, formas de encontrar dentro do próprio nicho de mercado, né, aquilo que realmente tem a ver com o seu perfil, sua personalidade, as suas habilidades. Então, às vezes, a gente não pode estar cobrando de uma pessoa que seja extrovertida quando ela não é. É uma coisa muito diferente, né? Então, o que eu posso fazer? Estando em casa e, por exemplo, estando nessa situação hoje do neném, mas o que eu posso fazer? Como eu dei esse exemplo, né? Eu gosto de cães e eu posso estar cuidando da vizinhança ou das pessoas, tem sites assim, para hospedar os bichinhos lá em casa. Ou eu sou uma pessoa muito comunicativa e posso fazer um trabalho muito bacana nas redes sociais, vender produtos, posso ter e-commerce, posso fazer tanta coisa, né? Então, descobrir qual é a tua paixãozinha, o que você curte e correr atrás disso, te facilitar. Então, a orientação de carreira, ela te proporciona maior assertividade, segurança, né? E ferramentas também para você ir de encontro àquilo que te proporciona também remuneração, né? Uma boa remuneração, enfim, uma situação razoável financeira, que isso também é fundamental na vida que a gente tem hoje, né? E, Juliana, agora voltando para o básico, aquele básico de quem vai procurar por uma vaga de trabalho, que é o currículo, né? Acertar no currículo e os erros também, né? Eu gostaria que você comentasse com a gente como fazer, né, desse documento algo melhor, mais atrativo, e o que seria ali de pontos que poderiam ser evitados na hora de transcrever aí as suas experiências profissionais. Legal. O currículo, então, ele é muito básico, ele é padrão. Padrão, assim, no sentido assim, tem uma normatização básica, né? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é um currículo simples, sucinto, claro, para que a pessoa bata o olho, porque é um tal de bater o olho e fala assim, me interessei por essa pessoa. Mas antes disso, você precisa lembrar que você é o próprio produto. Quando você vai para o currículo, é você o produto. Quando é você o produto, a primeira coisa antes de escrever é autoconhecimento. É aquilo que um pouquinho atrás eu falei, né? De entender quais são suas ambições pessoais, profissionais, seus pontos fortes, os seus gaps, suas dificuldades, tá? Para que, em cima, principalmente dos pontos fortes, eu estruturar uma conversa por meio de um documento, aquilo que eu proponho fazer. Então, eu vou estar, né, de uma certa forma, concorrendo a uma vaga. Não posso ir jogando currículo para tudo quanto é canto, quando, na realidade, eu tenho que saber para que cargo é, para que empresa é. Tem gente que vai fazendo currículo e nem sequer se prepara para fazer esse currículo e nem sequer estuda sobre essa empresa, tá? Já começa por aí. Mas o principal hoje que eu preciso colocar é esse documento. Então, primeira coisa, informações pessoais. Nome completo,
Endereço atualizadíssimo. Tem gente que esquece de rever currículo, está com o endereço lá de 1 ano, 2 anos atrás da casa passada, não vão te achar mesmo. Não vão, é. Data de nascimento. É importante colocar a data de nascimento lá, sim, porque as pessoas vão olhar lá a idade, etc. e tal. E-mail, melhor e-mail, pelo amor de Deus, nada de gatinha, 18, @hotmail, coisa que o vale, eu brinco isso, né? Nada pejorativo, tudo profissional, de preferência com seu nome, né? Um Gmail da vida ou qualquer outro, enfim, que possa mostrar um lado profissional. Outra coisa importante, tenha o LinkedIn. Vou repetir, para quem não sabe, é uma das maiores redes sociais que discutem trabalho, que falam sobre o mercado de trabalho, que você insere o seu currículo por lá também. Então, muitas vezes, a pessoa que vai selecionar você ou vai recrutar, ela vai adicionar ali, você vai adicionar o endereço e a pessoa já clica e já vê tudo seu, já facilita muito bem nessas mídias sociais, cai muito bem você ter, se não tem, corre atrás. Segunda parte, o objetivo, o que eu estou pleiteando, que área que eu estou pleiteando, não vale dizer assim, olha, eu topo tudo, eu estou, né, a seu dispor. Estou desesperado, né, topo tudo. Por favor, me contrate. Me contrate, help, faço tudo. Não, tudo, não. O objetivo é o que eu realmente tenho experiência, o que eu conheço. Posso não conhecer, não ter experiência, mas assim, o mínimo do mínimo da minha capacitação que eu tenho ou das minhas habilidades, né? Então, é muito importante olhar a área que está vencendo. Um outro item, o terceiro, é um resumo das qualificações, principalmente aquelas pessoas que já estão aí um tempinho no mercado de trabalho, tá? Esse vale para quem tem mais tempo de serviço. Seus 5, 6 anos de mercado de trabalho, que já tem uma historiazinha para contar. Então, nesse resumo das qualificações, é uma prévia bem no começo do currículo, né, que o recrutador vai olhar um pouquinho e falar assim, nossa, eu gostei do que li, eu vou continuar lendo o currículo porque achei interessante essa pessoa. O que precisa constar nesse resumo das qualificações? Tua apresentação pessoal mesmo, né? Ou seja, falar das suas competências, do seu conhecimento, da sua experiência e o que você já fez. Só que mega resumidinho, nada de autoelogio, nada de pedido de socorro, ajuda, né? Como disse a Lívia, e nada de falar de qualidades. É muito pontual. A tua experiência, as tuas competências e habilidades de forma sucinta para que a pessoa se norteie e continue lendo seu currículo para quem tem mais experiência. O quarto item, formação. Essa formação vai depender do nível escolar que você tem e o que você está pleiteando. Vamos supor que você é de nível superior. Você vai falar de sua graduação. Você vai falar, né, tipo, formei no curso de administração de empresas, no ano tal, ok, já está dando alguma coisa. Se você tem isso, uma pós-graduação, também adiciona lá. Vamos imaginar que eu estou pleiteando aí a área de RH, né? A analista de RH, coisa que o vale. Já coloca administração, provavelmente posso ter uma pós-graduação em gestão de pessoas, isso já contribui muito. Gil, ensino médio, quando é que eu coloco? Quando realmente o cargo é de ensino médio, coloca lá. Mas não vale, gente, só se for a pessoa pleitear um cargo para ensino fundamental. Não precisa colocar todos os ensinos que a gente teve. Coloca o mais recente e ótimo aí, né? Para nortear essa conversa. Tá tranquilo aí, gente? Eu tô falando tá tranquilo, porque a gente está orientando. Eu até quero interromper um pouquinho sua explicação. Sim. Você disse, Gil, que é importante ser evitado aí a questão de colocar qualidades no currículo. Como é que seria? Eu sei que muitas pessoas têm várias qualidades. É até um exercício aí, né, de como eu me conheço, né? Eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa pontual. Isso é melhor evitar, então. Evite e deixe para mostrar todas essas competências que você tem ou que você julga boas
na hora da entrevista. Aí você manda ver, sempre falando assim, quando eu estou elogiando uma coisa bacana minha, tipo, sou comunicativa, líder, você sempre na entrevista vai ter que falar dos fatos, né? Ninguém pode se autoelogiar, brincadeira, autoelogiar é modo de dizer. Ninguém pode dizer que tem uma habilidade X, né, uma competência, etc., então, sem não provar, né, fatos que já aconteceram nos seus antigos trabalhos, né, sempre baseando nisso, né? Tudo eu tenho que comprovar. Dependendo do processo seletivo, você passa uma sabatinada tensa, e ainda vou contar sobre isso daí, que dá assunto para manga, né? E aí vem a experiência profissional. Acho que, Lívia, essa parte é o coração do teu currículo. Por quê? Você vai pôr o nome da empresa? Sim, vou colocar o nome da empresa. O último emprego, por exemplo. O período da qual eu iniciei e que eu terminei. Você vai falar lá do seu cargo e de suas funções. Morreu por aí sua experiência profissional? Não. A gente pode e deve, se tiver para contar resultados, o que aquele trabalho que você fez impactou na empresa. Eu já vi gente criando, por exemplo, aí um sistema informatizado que causou uma economia X na empresa, ou agilizou o processo, por exemplo, de RH, e a pessoa que bolou isso, ou a pessoa fez... Então, colocar resultados que você teve, né? Olha, eu no processo, quando trabalhava como gerente de vendas, não sei o quê, eu maximizei tantos %, e aí explica o que fez. É bacana, é como se fosse, gente, um passe de um jogador de futebol. As pessoas vão investir, falar, eu quero essa pessoa, porque ela vai dar retorno. Então, assim, se você está meio que... Você está trabalhando, está me ouvindo hoje, não estou desempregada, isso não me diz respeito o que ela está falando. Eu falo, presta atenção, diz respeito sim. Primeiro que a gente não é eterno nesse trabalho, cada dia que passa, talvez isso tem que ficar muito claro. Para de acreditar que você vai nascer e morrer aí dentro desse trabalho. A gente está muito, muito inseguro e alterando muito tudo isso. Então, o que eu preciso pensar? Toda passagem profissional da qual eu faço, eu tenho que pensar assim, que pegadas eu deixo? Que resultados eu deixo, né? Isso é importante, eu não posso ser mais um daqui para frente, né? Se isso já era uma obrigatoriedade, agora assim, condição imprescindível. Então, coloca lá os resultados obtidos da empresa, porque o entrevistador vai falar, o recrutador fala assim, gente, eu quero conhecer essa pessoa. É tudo que a gente está ansiando agora nessa nossa empresa, da situação que a gente está vivendo, alguém que tem uma pegada boa no comercial, porque essa pessoa lá na empresa fez esse tipo de coisa. Vamos lá, vamos chamar essa pessoa para conhecer melhor. É isso, você tem que não ser só um documento que descreva brevemente você, mas que atraia, que crie um impacto bom, né? Aí, sexta parte. Nossa, é grande isso, né? Tá comprido. Mas tá interessante, né? Para quem está buscando um emprego, tantos desempregados aí no Brasil. E, tem uma novidade depois aí no final dessa live aí, né, Lívia? Eu digo live, vou dizer. Outra coisa, cursos ou atividades extracurriculares que podem ser recém-formados ou pessoas ainda que estão aí na faculdade. Coloque que tem a ver com aquilo que você está pleiteando lá no objetivo, né? Por exemplo, se você está pleiteando trabalhar com TI, de certa forma, e aí tem como é que se chama, uma função lá, e que aquele curso é prioritário, adiciona ali, coloca aí. Veja o que é imprescindível, que conversa, que articula com o objetivo principal. Você tem que casar, conectar, formar mais uma força aí no seu currículo. Idiomas. Interessantíssimo. É uma questão muito que se pergunta. Gil, coloca o inglês básico? Como é que é? Eu tenho inglês básico. Se a empresa pedir, aí vale a pena colocar inglês básico. Mas, geralmente, empresas, elas querem
nível intermediário e o avançado. Claro que não, vamos imaginar, não são todas as empresas, etc, etc e tal. Então, assim, a condição de ter uma língua é importantíssimo, além do português, é claro, mas aquela velha história, se você falou que tem fluência, toma cuidado. Não vai fazer que nem uma amiga minha, eu ri muito com ela, mas muito. Ela achou que ela era fluente em inglês. Eu falei, amiga, fluente em inglês é brincando aí de intermediário para avançado. E ela resolveu, no final do segundo ano de inglês, dizer que era fluente. Entrou na entrevista, tinham 3 pessoas, era cargo gerencial, começaram a falar inglês. Ela ficou tão perplexa que ela não conseguia nem dizer bom dia em inglês e ficou muda e tive que pedir para se retirar, porque pegou mal, né? Então, essa questão ética é muito importante. Sem não sei, ponto final. Né? Porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, mesmo que você tenha entrado e ninguém questionado, se você colocou lá no currículo, chega e fala assim, olha, tem aí chegou um estrangeiro aqui na empresa e eu gostaria muito que você, então, já que você tem esse domínio, conversasse com fulano de tal e apresentasse a empresa. Eu quero ver como é que você fica, né? Então, não pague para ver. Outra coisa, a última, prometo, evite fotos no currículo. Tá? Só se for uma agência de modelo que te pedir isso, né? Só se for uma exigência, mas evita. Por isso que eu falo assim, indique o LinkedIn como cadastre-se primeiro, indique o LinkedIn e na hora que você acessa, tem lá a tua fotinho, pelo menos ali tá, e aí a pessoa fala, é fulano tal, é assim, então só se solicitar, né? Juliana Elisa dos Santos, psicóloga, orientadora de carreira e professora universitária, fazendo um bate-papo com a gente muito bacana aqui no Perspectiva, Juliana. Por conta do nosso tempo, eu vou ter que encerrar, mas eu já deixo em aberto um convite para a gente continuar o nosso bate-papo numa edição posterior do Perspectiva, para a gente continuar traçando, né, o perfil desse profissional e o que o mercado espera dele, né? Afinal de contas, nós temos aí gerações trabalhando juntas, nós temos também a questão da postura ao se apresentar numa entrevista, então a gente deixou muito assunto para um próximo programa. Eu quero muito que você retorne para bater esse bate-papo com a gente mais uma vez. Tá ótimo. Eu posso dar um recadinho? Sim. Se alguém tiver alguma ideia de que quero um modelo de currículo, etc. e tal, se inscreva lá no meu Instagram, Oriente Carreira, que eu terei o maior prazer lá no direct de enviar para você alguns modelos de currículo para te auxiliar aí da melhor forma possível. Conte comigo e lá também falo sobre inteligência emocional, muito importante hoje para as pessoas e o mercado de trabalho, tá bom? Tá, joia. Eu quero agradecer demais a sua participação com a gente. Muito assunto para a gente discutir aqui ainda. E você, né, que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, que acompanha a programação da TV Assembleia, não deixe também de compartilhar o nosso link do YouTube, que está aí na sua tela. Compartilhe com seus amigos e familiares, porque aqui o conteúdo é de qualidade e, com certeza, para que muitas pessoas comecem em 2021 com o pé direito. Um beijo para todo mundo. Juliana, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, hein?